Shalom Aleichem, meu irmão e minha irmã, como vão vocês? Que Hashem vos abençoe em nome de Yeshua. Hoje nós vamos falar sobre a Parashá Terumá, que significa um presente. E nós, como nós estamos habituados, já vamos começar lá da Brit Hadashá, no Novo Testamento, a partir de 2 Coríntios capítulo 9. E aqui, irmãos, nós temos uma coisa que eu vou dar como se fosse um brinde a vocês, tá? Por quê? Porque eu terminei de escrever 2 Coríntios, versículo por versículo, direto do hebraico. E eu vou adiantar para vocês um conteúdo que ainda não foi lançado, ok? Então nós vamos fazer essa análise desse texto segundo os originais em hebraico, ok? Então, Rabino Shaul, ele começa falando assim: na verdade, em relação à nossa coleta para sustentar os santos, é desnecessário que eu escreva a vocês. A Parashá fala sobre um presente que eleva. Depois nós vamos olhar isso lá na Parashá. Mas eu gostaria de começar mostrando que Rabino Shaul fala sobre essa coleta para sustentar os santos, e esta palavra coleta, ela vem de um verbo hebraico muito interessante, porque ela diz respeito à palavra chamar, porque é mishmar, tá? A palavra aqui, e ela fala sobre guardar alguma coisa que está até no coração de alguém. Então, quando se fala em ofertas que estavam sendo entregues, essas ofertas tinham uma finalidade. E qual era a finalidade das ofertas que Rabino Shaul saía para coletar? Essas ofertas eram para sustentar os santos. Então, a palavra sustentar aí em hebraico, halkel, ela significa um vaso para conter alguma coisa, tá? Uma coisa muito interessante, porque ela fala sobre um conteúdo funcional. Então, essa palavra ela vai aparecer dentro do significado dela lá em Bereshit, em Gênesis 45:11, quando Yosef diz que ele vai sustentar os seus irmãos. Então isso nos mostra que essa palavra diz respeito a alguém que mantém outro, a alguém que está aportando recursos para que essas outras pessoas possam ter sustento. Ou seja, para que eles possam se manter dentro de um determinado padrão. A mesma coisa o rei Davi prometeu para Barzilai, lá em 2 Samuel 19:33. Então, o Rabino Shaul está falando de algo que já está na Torá, nas Escrituras. Ele não está falando sobre uma novidade. Ele está falando sobre algo que está dentro da tradição judaica e que tem a finalidade de ajudar uma pessoa a manter a sua vida estável até que ela possa decolar, ok? Então é como se fosse uma ajuda que está sendo dada, e esta ajuda, ela é um presente dado a estas pessoas. E ele, quando fala com a congregação de Corinto, ele fala sobre uma disposição de coração que eles têm e que eles os preparou durante algum tempo para que eles pudessem, então, ser zelosos em entregar, em ajudar outras pessoas. Isso é uma coisa muito interessante, porque a congregação de Corinto, ela precisava primeiro ajudar os membros da própria congregação. Depois disso, a congregação então poderia suprir a necessidade de outros. Porque a própria palavra fala que nós devemos cuidar primeiro dos domésticos da fé. Então esses são aqueles que estão na congregação. E Rabino Shaul estava dando essa instrução para eles, para que eles pudessem, então, manter este padrão. Então é muito interessante a gente ver que as congregações que Rabino Shaul
abriu. Os locais por onde ele passou e levantou congregações judaico-messiânicas, esses lugares, ele também tinha a obrigação de estar cuidando disso e instruindo os irmãos dentro da tradição judaica para que eles pudessem, então, colaborar uns com os outros, ajudando a sustentar aqueles irmãos e, depois disso, que eles pudessem também, com aquilo que havia sobrado, ajudar outros irmãos em outras congregações que tivessem necessidade. Será que você entendeu o que eu estou falando? Aqui não tem placa, aqui não tem denominação. O que existe aqui é um corpo. São congregações que o próprio Rabino Shaul abriu e que ele cuida e ensina que uma congregação cuide de outra. É questão de família. Eu já falei isso em outros vídeos, mas eu creio que é importante salientar isso novamente. Quando você toma o povo de Israel, e esses irmãos aqui são judeus, você tem uma coisa muito interessante, porque o povo de Israel se origina de 3 patriarcas, dos quais Jacó, que é o terceiro patriarca, junto com 4 mulheres, tem 12 filhos, que vão dar origem às 12 tribos de Israel. Então, se você parar para pensar, todo mundo é irmão. Por quê? O pai é comum e tem 4 mães, mas o pai é um só. Então isso é muito importante salientar aqui, porque Rabino Shaul está falando do cuidado em família. Você percebe isso? A família, um está cuidando do outro. Então, isso também vai trazer para a gente à tona uma outra lição. O que Rabino Shaul está falando aqui é que existe uma disposição de coração deles, da congregação, em fazer o bem para os outros. Então, o coração desses irmãos já foi restaurado. Você entende como isso é importante? Dele olhar para outra congregação não como uma concorrente, mas como uma irmã. As pessoas que estão lá na outra cidade, Éfeso, Filipos, Tessalônica, são todos irmãos. Então, são irmãos que estão em outras cidades, mas que eventualmente podem precisar de ajuda. Assim como a congregação de Corinto poderia precisar de ajuda futuramente, e Rabino Shaul acionar as outras congregações para que elas também pudessem auxiliar a congregação de Corinto. Os irmãos estão entendendo? Então olha só que coisa interessante isso. Por isso, Rabino Shaul ele diz assim, olha, no que diz respeito a essa questão da coleta para sustentar os santos, é desnecessário que eu escreva. Por quê? Porque eles já têm essa disposição. O que, dentro do contexto, vai nos mostrar que eles são pessoas generosas. E aí, irmãos, nós vamos novamente nos reportar ao povo de Israel, aos demais judeus, que, historicamente falando, são um povo muito generoso. Nós, judeus, somos generosos. Quando nós temos, e nós vamos falar disso depois, tá? Nós temos o chamado de Moshe para construir o tabernáculo, vão se levantar ofertas. E o povo vai tirar das coisas que eles têm, homens e mulheres, e vão entregar. Então, isso aqui é muito importante, há uma liberalidade no dar. E aí tem o segredo do povo judeu. Qual é o segredo do sucesso do povo judeu? Está em dar. E isso é uma coisa muito interessante, porque quando o povo judeu, quando o nosso povo dá, é muito lindo isso, porque dispara na eternidade algo que pode mudar a vida de alguém. Por exemplo, quando o Rabino Shaul fala assim, pois eu conheço a disposição do seu coração, lá em 2 Coríntios 9, 2, e eu estou usando a tradução que eu fiz do hebraico.
Sua tradução pode estar meio diferente aí, então, tá? Me acompanha aqui só. A palavra nidvat, que foi traduzida como disposição, ela fala sobre um sacrifício divino para cumprir a vontade do Eterno. E ele fala sobre nedavá, que é oferta voluntária, tá? E ele fala sobre nadiv, que é generoso ou nobre. Então, isso remonta a uma condição de que eles estão fazendo isso com generosidade. É por isso, irmãos, que o povo de Israel tem tudo isso, porque isso já está no coração deles. Isso é uma coisa histórica que é ensinado de pai para filho, de mãe para filha, para que o povo de Israel possa manter uma corrente de generosidade em relação ao seu próximo, aos seus irmãos. Entendeu? Então isso é muito interessante, porque Rabino Shaul foi falando sobre isso e ele foi trazendo isso aos irmãos, essas informações, para que eles pudessem continuar. E isso é muito interessante, porque quando você já tem uma prática que vem da sua infância, você faz isso de forma automática. Não daquela forma assim displicente, mas sabendo o que está sendo feito. E esse automático é porque a generosidade foi implantada no coração. É engraçado, né? Porque os médicos dizem, né, que as crianças já nascem, como é que eu vou te dizer? Elas já nascem de uma forma assim diferenciada. Já nascem muquiranas, porque elas nascem com a mãozinha fechada assim. Entendeu? Então, o generoso ele não mantém a mão fechada. Ele é ensinado a abrir as mãos. Então, a criança nasce já egoísta. E se você para pensar, quem criou filhos, eu criei 3, nós tivemos que ensinar isso a eles. A repartir, a dividir, a dar. Porque nós já nascemos egoístas. Então, na tradição judaica, isso é ensinado de uma forma muito ampla. Uma coisa interessante, que em casa e nas sinagogas, tem-se uma caixinha onde se dá tzedakah, que é a oferta. Então é muito interessante, porque a criança é ensinada a pegar a moedinha, ou um dinheirinho que ela ganha do pai ou da mãe, e a depositar na caixa de tzedakah. Então ela é ensinada a dar oferta. Então quando chega no momento em que ela se torna independente, e ela tem o seu próprio salário, para ela não há dificuldade dela pegar o dinheiro dela e poder dar a oferta, e poder dar o seu dízimo. Por quê? Porque ela foi ensinada, e isso ocorre de uma forma muito natural. E os pais ensinam a criança o valor da oferta, o significado da oferta. Porque isso remonta à época do templo, quando as ofertas eram levadas diante dos sacerdotes, os dízimos eram levados diante dos sacerdotes. Então nós temos aqui uma coisa muito interessante que Rabino Shaul está trazendo para esses irmãos que estão na diáspora. Eles não estão dentro da nação de Israel. Eles estão no contexto do Império Romano. E dentro desse contexto, eles estão agora fazendo isso, e ele diz que fazendo com zelo. E o que é zelo? Zelo é algo que arde no coração de uma pessoa, e ele é muito próximo do ciúme, porque a palavra zelo e ciúme em hebraico são as mesmas. Quiná. Só que, qual é a diferença do zelo e do ciúme? O zelo, você faz aquilo para o bem, para você poder edificar e transformar uma situação para o bem. O ciúme, nem sempre. Existe o ciúme positivo e existe o ciúme negativo. Então nós temos que tomar cuidado com isso para a gente poder entender que tudo aquilo que nós fazemos com um grande zelo, ou seja, eu tenho a pretensão
de agir daquela forma para trazer edificação, não só para a minha vida, mas a vida de outras pessoas, né? E muito interessante também porque nós vemos que esse zelo ele precisa ser cultivado, ele precisa ser ensinado. Então, a gente está falando de uma coisa que é muito bacana, que está no âmago, no centro da vontade humana, mas não porque nós somos bonzinhos, porque nós estamos sendo restaurados para que isso aconteça. Então, o Ruach HaKodesh, o Espírito Santo, ele está trabalhando nas nossas vidas, a fim de que nós sejamos ensinados e preparados para esta realidade. Olha só que coisa bacana. Aqui, a gente tem uma coisa que eu acho que a gente precisa trabalhar mais, que é essa questão da generosidade. Porque no mundo diz assim, quanto mais você poupar, mais dinheiro você vai ter. E nas escrituras de Yeshua diz assim, dai e ser-vos-á dado. Então, a Bíblia anda na contramão do mundo. O mundo diz para mim reter o que eu tenho. A Bíblia diz que é para mim dar. Por quê? Porque quando eu dou, eu tenho um retorno. E é isso que Rabino Shaul está mostrando para estes irmãos lá na congregação de Corinto. Ele está pegando as palavras de Yeshua, dizendo isso de uma outra forma e falando sobre a generosidade destes irmãos. Isso aqui é muito tremendo, irmãos, porque quando a gente para pensar nisso, a gente fala assim, puxa vida, o sucesso, então, está atrelado à pessoa que tem generosidade, porque ela é surpreendida de forma positiva por coisas que vão alcançá-la por conta daquilo que ela plantou lá atrás. Ela foi generosa lá atrás, e essa generosidade traz a ela, então, uma situação que vem fazer com que ela tenha cada vez mais sucesso. Olhe só que coisa maravilhosa. É por isso que essa fórmula do sucesso precisa ser aprendida. Por isso o Rabino Shaul está enviando, aqui no verso 3 do capítulo 9 de 2 Coríntios, ele diz assim, mas eu enviei a vocês, os irmãos, para que a sua generosidade não seja motivo de louvor em minha boca, porque ele já estava falando da generosidade dos irmãos, tá? Mas para que eles estivessem prontos, como o próprio Rabino Shaul disse. Então ele vai enviar emissários, para que eles possam atestar dessa generosidade. Então, as pessoas que estavam sendo enviadas, eles estavam sendo enviadas para coletar as ofertas. Então, olha só que engraçado. Rabino Shaul ia mandar outras pessoas, discípulos dele, para passarem nas congregações, e principalmente na congregação de Corinto, que é o alvo aqui, e eles iriam levantar uma oferta para dar para os irmãos. Você imaginou um pastor, um apóstolo, dá o título que você quiser, um rabino, dizendo assim, olha, o teu rabino-chefe, o teu apóstolo-chefe mandou a gente para cá, para a gente levantar uma oferta aqui na congregação para levar para outras pessoas. Há um problema com liderança, irmãos, que é impressionante. É aquela coisa assim do ciúme. Não, ele vai pegar o dinheiro, vai faltar para nós aqui, porque não pode tirar dinheiro da minha congregação. Você entende isso? E Rabino Shaul tinha que treinar eles muito bem. O discipulado tinha sido muito bem feito, para que a hora que os emissários chegassem, quem está no comando da congregação não ficasse, né? Não, por que vocês vieram pedir dinheiro para mim? Não, eu vim com ordens do rabino. Entendeu? Então, isso tem que ser muito bem feito, muito bem preparado, para que quando a necessidade aparecer e esses irmãos precisarem, eles possam, então, receber a visita dos emissários para eles cumprirem essa
tarefa. E é uma coisa interessante, porque existem níveis nos quais a pessoa ela está imbuída para dar. Entendeu? Quando se dá uma tzedakah, que é uma oferta, tem 8 níveis. Eu não vou falar aqui porque está no meu livro, entendeu? Então, tem 8 níveis que você pode exercer a sua fé dando oferta para a pessoa, entendeu? Então, isso é muito tremendo também, porque isso faz com que as pessoas possam contribuir, cada um de um jeito. Mas tem aquele que é o uau, né? É aquele nível mais alto, em que a pessoa dá a sua oferta e o seu resultado é muito maior. Então, nós vamos, dentro da tradição judaica, respeitar isso e ensinar para as nossas congregações. Como no caso eu faço com a minha. E ensino como que a pessoa vai entregar a sua oferta. Continuando, tá? O Rabino Shaul, ele continua com um discurso mostrando o seguinte, que os irmãos da Macedônia, você sabe que a Macedônia é uma região, se eles forem com o Rabino e encontrarem os irmãos lá da congregação, não prontos ainda, ele diz assim, eu não vou dizer que vocês vão se envergonhar, mas nós ficaremos envergonhados da nossa confiança. E por que ele está dizendo isso? Porque ele já fez um preparo, já enviou cartas para eles, preparando. Então, quando chega, a pessoa tem que estar pronta, porque na tradição judaica é assim, quando o rabino fala uma coisa, ele entende que aquilo já está resolvido. Você compreende? Então, por exemplo, quando na Bíblia, lá atrás, se falou sobre dízimo, é como se fosse assunto resolvido. Falou sobre oferta, assunto resolvido. Falou sobre santidade, resolvido. E assim sucessivamente. Aqui, como nós estamos falando da área financeira, quando eles falaram isso lá atrás, para ele é assunto dado. Matéria completa, não tem que discutir mais. Então, quando ele chega, os irmãos não têm que perguntar, mas por que você está falando isso? Como é que a gente vai fazer? Porque os ensinos já foram dados. Então a lição tem que ser assimilada e quando ele chega com os representantes dele, ou os representantes chegam sozinhos, as pessoas já estão prontas, porque elas já sabem o que tem que fazer. Isso é uma outra coisa que a gente faz na congregação. Nós não paramos, por exemplo, o nosso serviço para poder dar dízimo e oferta. O nosso serviço é feito de forma contínua. No final, nós falamos assim, ó, se você trouxe seu dízimo e sua oferta, deixa ali. Tem uma caixinha, onde as pessoas depositam ou fazem o Pix. Então, para nós, o serviço da palavra do Senhor, ele é mais importante do que isso. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque nós temos igrejas em que se para o culto, abre-se um parêntese para se falar sobre dízimo e oferta. E o pessoal faz quase que uma pregação. Aquela coisa assim, você precisa entregar. Você sabe como é que é. Nós não fazemos isso. Por quê? Porque eu ensino. Então, quando eu ensino, eu mostro o valor do dízimo e da oferta. Então, eu preciso ensinar isso primeiro para depois os irmãos poderem praticar. E nós temos resultados. Eles dão o dízimo e a oferta sabendo o que estão fazendo. Então, quando eles dão, eles já têm consciência do que eles estão realizando, do ato que eles estão fazendo. E é por isso que é importante a gente salientar isso, porque dentro desse padrão, nós sabemos que existem pessoas que têm igrejas. Eu não gostaria de falar isso, irmãos, mas infelizmente eu tenho que tocar nesse assunto. Igrejas que têm meta de arrecadação. Igrejas que colocam os seus ministros para poderem tirar uma quantidade de oferta e de dízimo, e há uma competição entre eles. E eu já ouvi pessoas me falando sobre isso, que quando eles têm reuniões,
Um pergunta para o outro, quantos membros você tem? Quanto que entrou de dinheiro na sua igreja? Ah, na minha foi tanto, porque há uma competição. Então isso é muito sério, irmãos. Porque isso aqui não é para competir, isso aqui é para ajudar um ao outro. E tem um negócio chamado orgulho, que anda muito próximo da arrogância, porque um é irmão do outro. O orgulho e a arrogância são irmãos. Então não há necessidade porque eu preciso disso, eu preciso daquilo. Então isso aqui é muito sério. Por isso, irmãos, nós não usamos esse tipo de prática. E nós entendemos que na Brit Hadashah, Rabino Shaul não ensinava isso. Ele mostrava o valor disso dentro da Escritura e para o judeu. E os irmãos faziam o quê? Eles estavam, então, colocando em prática tudo isso. E é por isso que é fundamental que a gente fale sobre essas questões. Ensine essas questões. Porque ele diz assim, por isso, pensei que era necessário estimular os irmãos a irem antes de mim a vocês, para preparar uma coleta de sua generosidade. Então o Rabino Shaul vai enviar pessoas para preparar eles, para que quando ele chegasse, ou uma outra pessoa chegasse, já estivesse tudo pronto. E é interessante que ele fala sobre coleta. A palavra coleta, misat, em hebraico, ela significa uma taxa, uma coleta ou uma oferta. E essa coisa é muito interessante porque essa palavra, ela vai aparecer lá em Deuteronômio 16:10, diz assim, depois celebrarás a festa das semanas ao Eterno teu Criador. O que deres será tributo voluntário da tua mão, segundo o Eterno teu Elohim te tiver abençoado. A palavra tributo é misat. E ela é um arpax legomenon, ou seja, ela só aparece ali, uma vez. Essa é uma palavra muito, muito interessante, é uma palavra muito difícil de ocorrência nas Escrituras. E isso aqui, segundo os nossos sábios, a interpretação dessa palavra é, dê o máximo que puder, dê o suficiente, faça o seu melhor. Entendeu? Então, essa palavra, ela tem um significado muito profundo na Torá. E Rabino Shaul se utiliza agora desta palavra para falar da generosidade, da coleta que eles vão dar, conectada com generosidade. Então ele usa um termo técnico no judaísmo para poder falar disso aí. E isso é algo fenomenal, porque quem estuda a Bíblia vê que o que ele estava fazendo aqui era algo assim, uau! Por quê? Porque o judeu, o irmão que está ouvindo isso, que é judeu, ele vai fazer a conexão e vai dizer assim, puxa, essa é como se fosse uma oferta ligada às festas. E cada uma das festas tem um portal que se abre e há um derramar da bênção do Senhor dentro da unção daquela festa. Então, essa oferta que está sendo dada aqui, ela é uma oferta que tem o mesmo caráter da oferta das festas, que geram milagres. Você está entendendo onde eu quero chegar? Rabino Shaul, quando ele usa essa terminologia, a pessoa que ouve já está decodificando a mensagem, porque eles conheciam a Torá. Como eles conhecem a Torá? Ao ouvir esta palavra em particular, tem um gatilho. A mente ligou na hora e eles já disseram, essa oferta que eu vou dar é uma oferta que tem um caráter tão importante que é como se fosse a oferta das festas de peregrinação, onde os milagres acontecem. Então, Rabino Shaul está usando de forma técnica palavras para que esses irmãos possam entender. E é isso, irmãos, que a igreja perdeu. Quando jogou a Torá fora, porque aí não tem conexão. Tem, inclusive, a lenda, né, de que a Brit Hadashah foi escrita em grego, mas não foi escrita em hebraico, e hoje nós já temos provas disso.
E aqui nós temos conexões que são diretas. Por isso que isso aqui é lindo. Porque a gente consegue fazer a conexão, estabelecer a ponte e dizer assim, ele estava conectando judaicamente duas coisas que são iguais. Olha só. Então, tudo isso, irmãos, mostra para mim e para você como as coisas funcionam aqui na Brit Hadashah. Eu vou fazer o seguinte, eu agora vou dar um salto, porque eu vou lá para Haftarah, que é o livro dos profetas, tá? Só que eu vou para 1 Reis, capítulo 5, verso 12, diz o seguinte: deu, pois, ao Eterno a Salomão sabedoria como lhe tinha dito, e houve paz entre Irão e Salomão, e ambos fizeram aliança. E o rei Salomão fez subir uma leva de gente dentre todo Israel, e foi a leva de gente 30.000 homens. E ele enviou esses homens, tá? Para que eles pudessem pegar material para depois vir para construir o templo. Então essas ofertas, tá? Que foram dadas por David Hamelech, pelo rei Davi, ele agora vai também buscar o complemento disso para poder construir o templo. Então agora, aqui, a Haftarah, ela está ligada à edificação da casa do Senhor, um templo físico, que o Senhor tinha dito já lá atrás que faria. Porque a tradição judaica diz que o Eterno quis habitar entre os homens, fisicamente. E por isso tem uma casa, um local, onde o nome do Senhor é invocado, é chamado. Para quê? Para que ali ele se manifeste e a glória dele esteja presente no meio do seu povo. Então, foi instituída uma casa, um templo. Para quê? Para que o povo de Israel não saísse sacrificando e fazendo as coisas fora do padrão da Torá. Por que é tão importante o local físico? Porque ali o Senhor reúne o seu povo. Ali é o local onde a bênção é derramada. Então, todas essas circunstâncias e situações, elas mostram para a gente o valor da oferta que foi dada lá atrás. Então, assim como o povo de Israel ofertou para construir o tabernáculo, o povo de Israel vai ofertar, o rei Davi vai ofertar, e a oferta de Davi vai ser uma coisa assim excepcionalmente grande, para que ele pudesse construir o templo. Mas o Senhor disse para Davi, Davi, você é um guerreiro, você não é um construtor. As suas mãos estão cheias de sangue, porque você lutou muito por Israel, você lutou por mim, você lutou contra os inimigos, então agora a sua missão está cumprida. Eu vou levantar um filho teu, para que ele faça isso. Então veja a importância daquilo que Davi fez. Na realidade, Salomão não fez nada, ele pegou tudo aquilo que Davi havia feito, aplicou, trouxe pessoas qualificadas para poderem executar um projeto que era um projeto magnífico. Então isso foi feito como? Através de ofertas. A casa do Senhor foi construída pelo povo. Tinha a mão do rei Davi, lógico, de uma forma muito grandiosa, mas o povo ajudou. O povo se sentiu parte do templo. Então, quando eles chegavam nas dependências do templo, eles diziam assim, uau, que coisa linda, eu ajudei a construir isso aqui. É muito lindo isso, irmãos. Isso está documentado na Bíblia de uma forma muito ampla. Eu até fico muito surpreso quando pessoas pegam versículos isolados da Bíblia e dizem que não precisa ter santuário, não precisa ter um local que o Eterno mandou fazer. Eu fico espantado com isso, sabe, irmãos? Porque eu não sei se é ignorância ou se é maldade de uma pessoa dessa querendo tirar os outros do caminho. Tem hora que eu fico achando que é pura maldade. São pessoas más que mentem para querer tirar os outros do caminho do Senhor, para dizer que não tem que frequentar lugar nenhum,
Inclusive o livro de Hebreus diz que é para ninguém deixar a sua congregação. Veja a importância disso. Então, as ofertas, elas remontam a tudo isso. Não só para construir, mas também como serem parte de uma solução de manutenção. Aí entram os dízimos e as ofertas. E também para ajudar aqueles que são necessitados. E eu queria mostrar para você uma coisa muito interessante, porque nas congregações que o Rabino abriu, poucas eram as pessoas necessitadas. Por quê? Porque tinha muita gente de poder financeiro grande. Então, lá naquele texto de Coríntios que eu citei para você no capítulo 9, vai chegar um determinado momento que quando eles vão levar as ofertas para sua origem, para onde o Rabino Shaul estava, para poder ajudar as outras congregações, a palavra hebraica lá diz que era um montante muito grande de dinheiro. Então as ofertas não eram pequenas. Os irmãos abriam a mão de verdade. Aí você vai vendo o seguinte, que há uma inclinação natural do povo para dar. Entendeu? Aqui, na construção do templo, foi uma coisa única, tanto que vieram depois pessoas para poderem ver o que havia acontecido. A grandiosidade não só do templo, como de Salomão como rei. Então, tudo isso vem atrelado, vem ligado a essa questão das ofertas. E o Senhor, ele dá para Salomão. Aí é uma oferta do Eterno para Salomão. Uma sabedoria fora do comum. Entendeu? Por quê? Porque Salomão, quando foi questionado pelo Eterno, foi isso que ele pediu. Ele não precisava de dinheiro, ele precisava de sabedoria. Eu queria que você parasse para pensar nisso. As pessoas hoje estão preocupadas com coisas materiais. Aquele homem olhou e falou, eu preciso de sabedoria para guiar o teu povo, Israel. Ou seja, eu me considero incompetente. Eu vi meu pai fazendo, eu estava junto dele em vários momentos quando ele estava cuidando de Israel, mas eu mesmo assim não tenho experiência, eu preciso de sabedoria. Veja que coisa, isso é extraordinário, irmãos. Uma pessoa que podia pedir qualquer coisa, ele vai e fala, eu quero sabedoria. E aí, tem uma chave tremenda para isso. Quando a pessoa não pede para ela, mas está pedindo para os outros, aí o Senhor dá para ela. Aí a palavra do Senhor, respondendo ao pedido de Salomão, ele diz, ok, você vai ter uma sabedoria única, mas eu vou te dar também todo o restante que você não pediu, porque você pediu com um coração humilde. Você não pediu para matar teus inimigos, você não pediu isso, aquilo, você não quer que seja o cara mais rico do universo. Porque ele podia pedir e o Eterno ia dar. Os irmãos estão entendendo como é importante a gente entender essa mecânica da oferta, a forma como eu vou ofertar e a forma como eu vou me colocar diante do Senhor para pedir. Porque agora Salomão tem não só a riqueza, mas o resto também. Olha só que interessante isso. Por isso, irmãos, essa paraxá ela é tão importante, porque essa paraxá vai ensinar para a gente coisas assim tremendas. Tremendas mesmo. Então, quando agora o tabernáculo, agora vamos para a paraxá, quando o tabernáculo vai ser construído, está escrito assim, Êxodo 25:2. Fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada. De todo homem cujo coração se mover voluntariamente, dele tomareis a minha oferta alçada. A palavra oferta aqui é terumá, que ela vem do verbo hebraico, que é o verbo rum, que significa altura, altivez, alto, acima. Para pensar uma coisa. Uma terumá é uma oferta que se dá para poder se fazer alguma coisa na congregação, na sinagoga, na igreja. E essa oferta vai ter que efeito na sua vida? Ela vai te elevar. Nossa, Rabino, verdade.
Porque está na etimologia, na raiz da palavra. A raiz da palavra fala de elevação. Quando você dá oferta para suprir alguma coisa na sua congregação, na sua igreja ou na sua sinagoga, você é elevado. Você entendeu isso? Isso irmão, isso está na etimologia da palavra, isso é um segredo. E às vezes as pessoas não se dão conta disso. Elas não param para raciocinar na preciosidade que é quando aparece uma oportunidade. Porque a gente não dá oferta para a congregação, para a igreja ou para a sinagoga todo dia. Mas vamos continuar falando agora sobre oportunidade. A oportunidade é algo assim excepcional. Então, quando ela aparece, eu não posso perder essa oportunidade. Eu preciso sim fazer algo diferenciado para que eu possa ter algum milagre, algo disparado no reino do Espírito em minha direção. Você entende isso? É por isso que muitas vezes a gente precisa parar para analisar a Bíblia e entender o que é essa oferta. Quando nós pegamos a Bíblia, ela vem falando sobre as ofertas que têm que ser dadas. E ela fala de ouro, prata, cobre, azul, púrpura, carmesim, linho fino, pelos de cabras, peles de carneiros tingidas de vermelho, pele de texugo, madeira de acácia, azeite para a luz, especiaria para o óleo de unção, para o óleo e especiarias para o incenso, pedras de ônix e pedras de engaste para o éfode e para o peitoral. Muito bem. Imagine agora que tudo isso não tinha no deserto. Então significa que eles já estavam de posse de tudo isso. Eles saquearam o Egito e essas coisas fizeram parte da herança que eles pegaram. Então, nós temos aqui, irmãos, uma coisa também muito interessante, porque tudo isso vai ser usado para construir o tabernáculo. E você vai ver que não tem um prego, que não tem uma coisa para poder fixar nada, não tem as coisas feitas de ferro. Então, tudo vai ser feito de uma forma tão extraordinária que vai ser encaixado, como se fosse um Lego, tá? Como se fosse uma construção que a gente tem, que você viesse só encaixando as coisinhas. Então, a casa do Senhor, ela é construída de uma forma muito, muito, muito especial. Tudo se encaixa. Não precisa haver violência, força. As coisas que compõem a casa do Senhor, elas são todas encaixadas umas nas outras. E o material usado é o material que o povo contribui para que aquilo possa acontecer. Por quê? Porque o povo precisa se orgulhar, e esse é um orgulho bom, irmãos. Esse é um orgulho bom. O povo tem que se orgulhar do quê? Eu faço parte disso aqui. Toda essa obra tem também as minhas mãos. Então, quando você pegar a descrição daquilo que vai acontecer no tabernáculo, é muito interessante porque os detalhes vão ser dados pelo Eterno a Moshe. E o Eterno diz assim, olha, você vai construir uma arca, né? Ele não, Beit Salel iria construir uma arca, onde o Senhor viria e falaria com o povo a partir daquele móvel. E a arca é um móvel muito, muito interessante, irmãos, porque a arca remonta à presença do Eterno, física. Ela é um objeto que diz assim, o Eterno está entre nós fisicamente. Olha que coisa extraordinária. Então, as nossas igrejas, sinagogas ou congregações precisam ter um local, que é geralmente o altar, é a bimá, é o púlpito, né? Onde também as pessoas não ficam subindo toda hora. É um local reservado, onde ali deve ser uma figura da presença do Eterno entre nós, de Yeshua entre nós, quase que fisicamente. Isso é muito importante, a gente ter o respeito
por esse local, ter o respeito por essa condição, da gente olhar e falar assim, uau, o Senhor está aqui. Entende? Então, toda essa questão, ela tem que ser levada de uma forma muito, como é que eu vou dizer assim, cuidadosa. Porque a casa do Senhor é um local que tem que ser respeitado. Não é um local que você chega como se você estivesse chegando na sua casa. Então, adentrar a casa do Senhor requer o quê? Requer cuidado, requer uma postura. Opa, eu não posso chegar aqui de qualquer jeito, eu não posso fazer as coisas de qualquer jeito, eu tenho que ter respeito, reverência. Eu preciso estar nesse lugar, me lembrando que aqui é a presença do Eterno está. E Yeshua está aqui através do Ruach HaKodesh, do Espírito Santo. Aqui é um caráter de santidade. Então, se a casa leva a isso, se a gente vai entender que a casa do Senhor tem isso, isso significa que as ofertas que foram dadas para que a casa fosse construída carregam esse mesmo caráter, essa mesma unção. Isso significa que quem deu a oferta deu nesse caráter de santidade. Você entendeu como isso é tremendo? Então, quando eu dou uma oferta, eu estou cumprindo uma mitzvah, estou cumprindo um mandamento e aquilo está trazendo santidade para a minha vida. Óbvio, preciso falar uma coisa aqui, a oferta tem que ser dada da forma correta, com a kavaná, com a intenção de coração correta. Para mim não achar que eu vou lá no gasofilácio, lá no local e dou uma oferta de qualquer jeito. Ah, eu estou dando oferta aqui, agora eu quero ser santo. Não é assim. Claro, mas nós precisamos preparar o nosso povo para isso. E o Rabino Shaul fala de doadores alegres, felizes. Elohim ama quem dá com alegria. Nisso, irmãos, eu preciso citar uma coisa aqui. Nós temos irmãos na África, simples, humildes, que quase não têm nada, mas que quando ofertam, fazem isso com alegria. E isso nós precisamos aprender. Precisamos ter isso como uma regra para a nossa vida. Porque quando o tabernáculo vai ser construído, os judeus, na hora que eles foram entregar as suas ofertas, eles foram com alegria. Então você imagina que eles sabiam que tinha uma obra extraordinária para ser feita. E eles foram tirando e entregando com alegria. Tanto que chegou num determinado momento que Beit Salel falou para Moshe, Moshe, pede para o povo parar de dar, porque já tem mais do que o necessário. E aí eu vou voltar para poder te falar uma coisa sobre o princípio que está conectado com a oferta. Quando a pessoa sabe que o que tem que ser feito é muito grande, ela se esforça. Por quê? Porque ela está plantando para o amanhã dela. Às vezes não é nem para ela, é para os filhos, para os netos. Aí você vai me dizer assim, mas Rabino, a pessoa não vai desfrutar da oferta que ela deu? Vai. Mas aquela oferta não vai ficar só para o desfrute dela. Ela vai reverberar e vai alcançar mais gerações. Como assim, Rabino? Eu vou explicar para você, eu vou te mostrar isso. Quando as ofertas foram dadas pelos judeus, por esses nossos irmãos, no deserto, para construir o tabernáculo, a maioria deles morreu ali. Os filhos deles herdaram Canaã e os netos. Os filhos que herdaram receberam aquilo que eles ofertaram para o tabernáculo. Essa oferta, então, ela se estendeu para o futuro e os filhos e os netos foram beneficiados por esta oferta. Você entendeu a grandiosidade do que é feito? Por isso, a gente precisa ter em mente o significado da oferta. Milagres foram disparados lá em Canaã para aquelas pessoas que foram os filhos e os netos de quem ofertou
para construir o tabernáculo. Então você imagina a gratidão dos filhos e dos netos pela oferta dada pelos pais lá atrás. Eu seria grato, obviamente, muito. Meu pai e minha mãe tivessem dado uma oferta e eu e os meus filhos pudéssemos colher disso. Na terra que foi prometida a nós, não tem preço isso, irmãos. Obviamente, isso é uma coisa assim extraordinária. É por isso que nós temos que entender que a terumá que eleva, ela tem uma propriedade única. Mas, infelizmente, isso não é ensinado. Porque o pessoal fala oferta alçada, mas essa oferta alçada ela tem uma destinação. Ela não é para qualquer coisa. Então, quando eu entendo o que ela significa e qual é o objetivo dela, e eu ensino para a minha congregação, ou você vai ensinar, pastor, para a sua igreja, ou um outro irmão, outro rabino vai ensinar para a sua sinagoga. Quando nós ensinamos isso, o que nós estamos fazendo? Nós estamos plantando um conhecimento no coração dos irmãos, e quando há uma oportunidade, é feita uma convocação, para que a casa do Senhor possa ser melhorada. E na convocação, vem essa exaltação de quem dá a oferta. Entendeu isso? Então, para que a pessoa possa receber essa bênção, ela precisa ter primeiro conhecimento para saber que a atitude dela vai redundar em algo. Lógico que a gente não faz isso esperando. Eu não vou dar uma oferta e falar assim, Senhor, me dá 100 vezes mais. Como nós já vimos líderes incitando o povo a pedir isso. Senhor, eu estou te dando aqui meu copo, eu quero receber 100 vezes mais, tá? Não é assim que funciona. Eu não posso confrontar o Eterno e dizer assim, você tem que fazer isso. Não é assim. As nossas ofertas, os nossos dízimos, as nossas primícias são dadas com humildade, com a intenção de coração de cumprir uma mitzvah, de cumprir um mandamento. Eu não posso querer pegar isso e colocar o Eterno entre as cordas, como o pessoal diz, como se estivesse num ringue de luta. E eu vou pressionar o Eterno entre as cordas, agora você vai ter que fazer o que eu quero, porque eu estou te dando aquilo que você me disse que era para dar. Não funciona desse jeito. Mas líderes, no Brasil inteiro e no mundo inteiro, usam essa tática para poder tirar dinheiro do povo, entendeu? E as coisas não são desse jeito, irmãos. Por isso, a gente vai dar conta de cada um dos nossos atos. Nós vamos dar conta das nossas palavras. Tudo isso que eu estou dizendo para vocês, um dia eu vou ser cobrado na eternidade. Por isso nós temos que tomar cuidado. Na hora de interpretar a Escritura, eu não posso interpretá-la ao meu bel prazer. Eu acho que é isso. Quanta gente tem por aí fazendo isso? Eu vou interpretar aqui, eu vou dizer que é isso assim, assim, assim. Misericórdia. Então, infelizmente, nós temos muitas pessoas que estão fazendo isso. Entendeu? E isso tem trazido um prejuízo para a obra do Senhor muito grande. Muito grande mesmo. É por isso que a gente tem que tomar cuidado, irmãos, com tudo isso. E quando nós temos a obra do tabernáculo, ela é descrita, tá? Passo a passo, ponto a ponto, para que quando a obra terminar, o tabernáculo possa estar completo. E é interessante que Moshe vai fazendo com que as suas palavras deem uma ideia para os irmãos o que vai acontecer. Então ele vem descrevendo tudo passo a passo. Isso mostra para a gente, irmãos, que há um projeto por trás de tudo isso. A construção do tabernáculo, assim como do templo de Salomão, tinha um projeto. Um projeto que vinha da onde, irmãos? Um projeto que veio dos céus. Eu preciso parar aqui para salientar uma coisa com você, porque é importante também. Quando Moshe subiu
para pegar as 10 palavras e vir com as tábuas dos 10 mandamentos, o Eterno deu para ele não só aquilo, mas ele deu todo o projeto do que ia acontecer no tabernáculo. O tabernáculo não é uma obra humana. O templo de Jerusalém não é uma obra humana. Foi o Senhor que deu a planta. Ele diz, faça isso, coloque isso aqui, aquilo outro dali, faça com tal medida, coloque em tal lugar, use tal material, coloque tantas tábuas aqui, as cortinas. Você está me entendendo? Então, quando a gente para pensar nisso, você vai falar assim, puxa vida, quando eu transporto isso para a nossa realidade, eu digo assim, poxa vida, a igreja, a sinagoga, a congregação, elas não são obras humanas. Elas foram instituídas pelo Eterno para que o conhecimento dele possa se espalhar pelo mundo através desses organismos. E esses organismos deveriam estar todos juntos. Não tinha que ter uma separação entre a sinagoga e a congregação e a igreja. Porque um é judeu, o outro é cristão. Não devia existir isso. Mas a falta de informação, a ignorância, levou a essa separação. E isso é muito ruim, porque isso impede as coisas de caminharem. Então, se eu parar para pensar que hoje a obra do Senhor, ela vem do céu e ela precisa ser administrada de acordo com um padrão celestial, não de acordo com um padrão humano, nós estamos perdidos. Porque a gente vê grande parte dos líderes fazendo das suas igrejas, eu vou incluir aqui congregação e sinagoga para não dizer que eu estou sendo parcial, viraram um negócio. Então hoje, virou um negócio. E como assim? Os irmãos veem que, infelizmente, nós temos coaches ministrando. Levando a pessoa, o quê? Aquela euforia. Eu vou ser motivada a fazer uma coisa. Mas essa motivação, ela tem um pico e depois ela desce. Então, nós não precisamos motivar as pessoas. Nós precisamos ensinar as pessoas a verdade e permitir com que essas pessoas coloquem em prática o conhecimento da palavra. Eu não preciso motivar ninguém. O que a gente faz é preparar a pessoa. Foi o que o Rabino Shaul fez, que eu falei para você, que está lá em 2 Coríntios capítulo 9. Ele manda alguém para preparar. Então nós vamos preparar vocês, eu não preciso motivar, falar assim, vocês têm que dar, tem que dar, tem que dar. Não tem que ser assim. Eu tenho que ensinar e mostrar o benefício. Se a pessoa quer o benefício, ótimo. E se ela não quiser, ótimo também, porque é uma decisão pessoal. Então isso tudo traz para a gente uma responsabilidade. Eu e você, que está me ouvindo, que é pastor, que é líder, nós temos uma responsabilidade de ensinar as nossas pessoas, de ensinar as nossas ovelhas, de ensinar os nossos irmãos. Para quê? Para que eles possam ter uma resposta quando for o momento correto, que surgir uma situação e uma necessidade. Então, quando a gente caminha dentro disso, nós temos o quê? Uma igreja equilibrada, uma congregação sinagoga equilibrada, dentro do padrão da palavra e vivendo uma dimensão de milagres muito grande, em que a gente não precisa fazer força. Nós precisamos levá-los à obediência. Para levar à obediência, você tem que ensinar de forma correta, eu preciso ensinar de forma correta. Por isso nós usamos os originais em hebraico, para que a gente não se perca, porque nós estamos dentro de um contexto hebraico, de um contexto judaico. Então, fazendo isso, eu tenho as ferramentas para que as pessoas possam responder e corresponder
E através disso, vai ter sucesso a obra do Senhor, vai ter sucesso a vida das pessoas, e as coisas vão caminhar para que o corpo do Messias se torne cada vez mais coeso. E aí, uma igreja, uma congregação, uma sinagoga ajuda a outra, de acordo com aquilo que está na Escritura. Nós não éramos para ser independentes. Nós éramos para existir como uma corrente contínua, que vem desde Moshe até os nossos dias. Mas o diabo conseguiu trabalhar de uma forma tão grande, que ele pegou e quebrou os irmãos e separou os irmãos. Então, cada um tem uma cabeça, cada um pensa de uma forma, cada um quer interpretar a Bíblia do seu jeito. Eu já ouvi gente falando, se não tiver escrito isso aqui, eu não acredito. Eu vi uma pessoa falando que se não tiver escrito que tem dízimo no Novo Testamento, eu não vou acreditar em dízimo. E aí eu pergunto, o Eterno, então, ele queria que tivesse uma Bíblia para essa pessoa? É isso? Você está entendendo? A arrogância, aonde chegou? Então nós hoje, irmãos, precisamos parar para compreender essa realidade. Existe uma condição de nós sermos elevados na nossa condição espiritual, na nossa condição física, na nossa condição emocional e também na nossa condição material. Para isso eu preciso obedecer. E para obedecer eu preciso saber o que eu tenho que fazer. Então, fechando a nossa paraxá de hoje, vamos entender a palavra, vamos captar os princípios e usá-los, primeiro para a glória do Senhor, e segundo para que as nossas vidas possam ser alcançadas e possamos beneficiar outros, em nome de Yeshua. Amém? Se você gostou desse vídeo, dê um like, favorite e clique no sininho para você receber todas as nossas recomendações. E espalhe para todo mundo o trabalho que nós estamos fazendo. Nos veremos no nosso próximo vídeo. Shalom, shalom, Shavua Tov, Toda Rabá, Beshem Yeshua Mashiach, Amém, Amém.